Olá, muito boa noite. Estamos chegando aqui no programa Jogo Aberto pela TV Tarobá de Londrina. Nesta noite de sábado, nós estamos no mês de setembro, onde tradicionalmente existe a campanha de prevenção, de conscientização ao Alzheimer, doença de Alzheimer. E para falar sobre esse assunto tão importante, que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui tem alguém na família que já passou por isso, ou tem algum amigo que já passou por isso, ou tem essa doença, Dr. Marcos Cabreira, médico geriatra, que já é o nosso quase que consultor para falar sobre esse assunto. Boa noite, Cabreira. Boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando mais uma vez sobre uma doença tão importante e que está envolvida na vida de tanta gente, né? Interessante isso, né, Cabreira? A gente vem ano a ano, eu converso com o Dr. Cabreira sobre esse e outros temas também relacionados, inclusive, aos idosos. E por ser uma doença que não tem cura, né, doutor? Eu sempre pergunto para o Dr. Cabreira o seguinte: avançou alguma coisa no tratamento para retardar, né, Cabreira, o avanço do Alzheimer? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode dizer que avançou, né? Nós avançamos aonde exatamente, né? Nós temos um outro grupo de medicamentos que já estão sendo aprovados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E esse grupo de medicamentos, ele não é igual a esse grupo que a gente tem há 20 anos. Sim. Porque se você for hoje, tiver um diagnóstico de Alzheimer, você receber um remédio, você vai receber um remédio que já está há 20 anos no mercado, que faz uma estimulação do neurônio. Sim. Que ele faz isso só. Este grupo de medicamentos que foram aprovados agora, esse grupo, é um medicamento que vai tentar tirar aquelas proteínas alteradas do cérebro. Que é o que causa. Que é o que causa. Então, ele dá uma expectativa de que a gente mude a história natural da doença, que a gente reverta as doenças, a doença lá dentro do cérebro. Sim. Só que isso, nós estamos falando de um começo de um grupo de medicamentos, que ainda eles são pouco, eles não chegaram na casa das pessoas, Sim. eles não chegaram no dia a dia, no consultório. Por quê? Porque eles geram muitos efeitos colaterais, eles geram sangramento na cabeça, eles geram grandes problemas, tá certo? Olha só. Tem alguns benefícios, mas e são extremamente caros, nós não temos disponíveis ainda. E são estudados só num grupo de doença de indivíduos que estão absolutamente no início da doença ou até antes do início da doença. Então, Perfeito. é uma boa esperança, mas ainda não está no dia a dia da gente. O que deixa a gente muito angustiado, Cabreira, quando você vê uma pessoa que tem doença de Alzheimer, é o fato dela não saber, ela não ter consciência de que ela está se esquecendo até de identificar as pessoas, né? Então, mas se a gente for falar de angústia, nós vamos ver, aonde que nós vamos ver mais angústia na doença de Alzheimer? Nós vamos ver nos familiares. Nós vamos ver nos familiares. Não na pessoa que está doente. Não na pessoa, né? Interessante. Você vê que interessante, né? Nós temos alguns exemplos. Os indivíduos com necessidades especiais, por exemplo, que têm uma deficiência mental. Todo mundo aqui conhece alguém que tenha, por exemplo, uma síndrome de Down ou até uma deficiência mental desde o parto. Você veja que você não vê angústia e sofrimento na cabeça, na cara, no rostinho dessas pessoas. Não é pessoa triste. Você não vê. Então, assim, o fato do indivíduo não ter uma lucidez, um entendimento, uma cognição perfeita, não faz com que ele perca essa questão emocional. Agora, aonde está a angústia na doença do Alzheimer? Nos familiares, Sim, nos sim. cônjuges, nos irmãos, nos filhos, porque é como se a gente tivesse convivendo com uma pessoa diferente do que a gente se acostumou a conviver, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Muito importante. E por isso que o Alzheimer ele tem essa expansão. Quer dizer, 1 de cada 3 que chegarem aos 80 anos vão ter. Só que os outros 2 certamente vão ter ou a esposa, ou o irmão, ou o vizinho. Então, o Alzheimer vai estar na vida de todo mundo. Perfeito. Eu quis fazer essa pergunta justamente para comparar com outras doenças. Por exemplo, o paciente que tem câncer, ele sabe que ele se vê perdendo cabelo, ele se vê se definhando, assim, de certa forma, e fazendo aquele tratamento agressivo, né? Aí ele fica abalado psicologicamente. O Alzheimer não. O Alzheimer não. Ele não consegue ter a lucidez suficiente para entender todas essas situações. No início, o paciente começa a perceber que ele tem dificuldades. Tá certo? Olha, eu não vou por aí porque senão eu vou me perder.
tá certo? sim. Eu não vou mexer mais no celular porque eu não estou conseguindo me encaixar nessa história. Eu não consigo mais lembrar o nome das pessoas. Então, eu começo a perceber isso. Mas o mais importante é que ele tem uma função preservada de algumas coisas e de outras ele pode ser ajudado. Né? Então, a gente não vê isso no paciente com Alzheimer. A gente não vê isso com o paciente de Alzheimer. As outras doenças, por exemplo, o câncer que você citou, hoje nós avançamos muito também, né? Falar em câncer hoje, nós não estamos falando de alguém que vai condenado à morte. Ele pode vencer e muitas vezes vence essa doença e vive muito bem. O problema é que no Alzheimer, o entorno dele vê o seguinte: poxa vida, mas o meu pai, daquele jeito que eu conheci, daquele jeito que eu amei, daquele jeito que eu esperava estar com ele, ele não está mais, né? E é um grande exercício para a gente, né? Aprender a amar o mesmo indivíduo, mas sobre condições diferentes. Sim. Né? E eu sempre dou esse exemplo, que a gente consegue fazer isso, por exemplo, com as crianças. A gente ama uma criança que tem dificuldades cognitivas, por exemplo, que está com 2 anos e não sabe falar, que não sabe segurar o xixi, que não sabe segurar o cocô, tá certo? A gente ama uma criança que chora à noite, que se incomoda, que fica brava, que não entende em que ambiente ela está e fica levantando todo o tempo. A gente, mesmo assim, a gente acolhe, a gente ama, a gente tem generosidade. Nem sempre a gente tem isso com os indivíduos idosos que têm o mesmo comportamento. Doutor, e o tratamento não medicamentoso, né? Aos primeiros sinais, quais são aqueles famosos exercícios que, aliás, devem ser praticados até ao longo da vida, né? Para que não ocorra ou pelo menos retarde. Você vê, Fernando, você colocou um ponto que eu diria que é o grande avanço na doença de Alzheimer, é isso. Olha, gente, parece que não é na farmácia que nós vamos encontrar uma solução melhor, pelo menos a curto prazo. Mas fora da farmácia, nós temos muita coisa que está avançando muito. Hoje a gente sabe que esse tratamento que não é farmacológico, né, ele ajuda muito, quase igual ou até mais do que o remédio para algumas pessoas, porque mesmo o remédio que a gente tem aqui há 20 anos, não é todo mundo que consegue usar. É verdade. Tem pelo menos 20% que não consegue usar. Mas aí nós temos o avanço do tratamento não farmacológico. Você vê com estimulação cognitiva, que você pode fazer de maneira involuntária, a famosa palavra cruzada, mas eu vou falar mais do que isso. Assistir o seu programa é uma estimulação cognitiva, pensar, refletir sobre isso, escutar música, tá certo? Tentar aprender uma segunda língua, fazer leituras mesmo no WhatsApp, no computador, leituras de livros. Então, tudo que a gente fizer de estimulação cognitiva pode ajudar. E existe hoje terapias de estimulação cognitiva, onde tem escolas de estimulação cognitiva. Quer dizer, existem técnicas mais apuradas para estimular a cognição. Do que o senso comum. Sim. Porque do senso comum a gente imagina, né? Olha, qualquer coisa que eu usar para falar, para estimular o meu cérebro, eu tô tendo vantagem. Mas existem pessoas profissionais da área da psicologia, da área da terapia ocupacional, que fazem esse desenvolvimento desse trabalho. Sim. Isso é uma novidade, isso é um avanço, né? Muito legal. E não é só aqui, né, gente? O que nós sabemos hoje é que o Alzheimer depende da sua saúde como um todo. Então, por exemplo, quando você faz atividade física, você está diminuindo a sua chance de ter Alzheimer. E se você tem Alzheimer, você diminui a evolução da doença, você melhora a evolução. Né? Não só a educação, a atividade física, o controle do diabetes, o controle da pressão, o controle do colesterol, tudo isso impacta demais na chance de ter e também, uma vez tendo, na evolução da piora. Perfeito. Um rápido intervalo, doutor Cabreira, para a gente dar um tempinho para tomar uma água e retomar este assunto tão importante que com o doutor Cabreira no nosso Jogo Aberto. Voltamos em instantes.